rasgar os céus apenas mais uma vez. Oh, se você descer e fizer seus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Pega suas mãos e diga: vem, vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E na terra nós que somos pó, clamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Peça isso a Ele. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Erga sua voz e declare: até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Você pode dizer a Ele até que Ele venha. Diga: Senhor, eu te anseio, eu te busco. Nesse momento não fique apático com a presença dEle que já está neste lugar. Chame por Ele. Mais uma vez, queremos Yeshua.
do teu altar. Você pode dizer mais uma vez: até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Você pode fechar os seus olhos neste momento. Coloque para o Senhor o que você tem gasto a sua vida, no que você tem dedicado o seu tempo, no que você tem dedicado o seu coração. Nesse momento apresente para o Senhor: Pai, eu tenho gasto, Senhor, muitas vezes partes da minha vida, Senhor, que não engrandecem o teu nome. Você pode colocar perante o Senhor. Santo, Santo, nós te ansiamos, Senhor, e nessa noite em uma só voz nós queremos, Senhor, declarar que nós gastaremos sim, Pai, a nossa vida perante o Senhor. Nós te desejamos, Pai, e nós temos a consciência que nós não temos nada além de uma vida de devoção para ser entregue aos teus pés. Nós não temos nada, Senhor, que é digno de ser entregue a ti, Pai. Ah, Senhor, nessa noite recebe a nossa oferta de adoração que está subindo neste lugar, Pai. Recebe a adoração da tua igreja, Senhor. Ah, Pai, derrama sobre nós um novo óleo, derrama sobre nós uma nova unção, Pai. Uma unção que despedaça todo o jugo, que despedaça, Senhor, todas as correntes que nos aprisionam de chegarmos perto de ti, Senhor. Nessa noite, destrava, Senhor, a vida dos teus filhos que porventura tem alguma dificuldade, Senhor, de te adorar, Pai. Derrama sobre nós, Senhor. As nuvens carregadas estão, a chuva serôdia está por vir. Clamamos pela porta do céu, o Espírito está pronto para agir. Enquanto a fome ao derramar, enquanto a sede ao transbordar, tragam suas vasilhas,
As correntes quebradas estão, as correntes quebradas estão. O óleo se derrama aqui, o óleo se derrama aqui. As correntes quebradas estão, as correntes quebradas. Você pode declarar essa verdade? O óleo se derrama aqui, o óleo se derrama aqui. As correntes quebradas estão, as correntes quebradas estão. O óleo se derrama aqui, o óleo se derrama aqui. As correntes quebradas estão, as correntes quebradas estão. O óleo se derrama aqui, o óleo se derrama aqui. As correntes quebradas estão, as correntes quebradas estão. Enquanto a fome ao derramar, enquanto a sede ao transbordar, brotam vazias sem fim. Você pode estender as suas mãos como quem recebe. Há uma porção nova do Senhor nessa noite para você que está acessível, mas só é acessível mediante a sua fome, mediante a sua sede. Nesse momento eu convido você a ser ousado e colocar para o Senhor e dizer a Ele: Senhor, aumenta a tua presença neste lugar, derrama uma nova porção, derrama um óleo fresco sobre a minha vida, óleo que despedaça todo jugo, óleo que despedaça todas as prisões sentimentais, todas as prisões que possam estar atrasando a sua comunhão com o Senhor. Nesse momento, coloque para Ele, diga: Senhor,
és anunciado nas nossas almas, Senhor. Santo, 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 santo. Você pode declarar que Ele é santo. Santo, 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 santo. Só Tu és. Vamos juntos. Santo, santo, santo. E não há outro que é digno. Só Tu és, só Tu és. Santo, 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 santo. Tu és, Tu és. Santo, 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 anjos proclamam a Tua majestade. Prostrados aos Teus pés, adorando ao Rei. Você pode dizer, anjos proclamam. Anjos proclamam a Tua majestade. Prostrados aos Teus pés, adorando ao Rei. Terra e céu, terra e céu Cantarão uma canção que se ouvirá declarando santo. Sua glória descerá sobre a terra, se espalhará uma só voz cantando, te entronizando. Santo, poderoso Deus eterno, que irá de vir em glória.
colheita abundante, fruto do Espírito Santo na vida da gente. Ele pede para um colérico falar sobre paciência. Eu falei, você tem certeza, pastor? E vocês não sabem o embate, a luta. Há 2 semanas atrás, se vocês me perguntassem, eu diria não para ele, que eu não ia vir aqui. Tamanha o peso que essa ministração trouxe na minha vida. Eu queria então que vocês fizessem o seguinte, para vocês entenderem um pouquinho. Eu quero que você imagine a seguinte situação. Vocês querem comprar um carro azul, tá ok? Foi isso que o pastor fez comigo. Olha, você vai comprar um carro azul. O que vai acontecer com vocês? Você vai estar lá dirigindo, sobe a Avenida Saudade, você começa a olhar os estacionamentos todos os lados. Tem carro azul? Olha, é esse que eu quero. Olha, é esse que eu quero. Você começa a reparar nas coisas, porque você está com um olhar para aquilo, tá ok? E eu comecei a reparar em tudo que era coisa que acontecia em relação à paciência. E olha só o que aconteceu. Eu tive que trocar essa analogia por uma outra. Eu escrevo com a mão direita, certo? Eu faço todas as coisas, a maioria das coisas com a mão direita, porque eu sou destro. E o que aconteceu com o Chico? Esse dedinho aqui era a minha paciência. Gente, eu ia pegar aqui, essa paciência que não funciona. Eu ia fazer outra coisa e a paciência não funcionava. E eu olhei e comecei por reparar o quanto nós somos falhos nessa área. Isso estava me incomodando. Foi então que num dia eu estava lendo Coríntios e eu me deparei com a situação de Paulo, onde em 2 Coríntios ele diz o seguinte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo, ele escreveu essa carta porque ele era criticado por falsos profetas, lá no ano 55, e ele pega, baixa um pouquinho, está dando muito retorno, dando microfonia. E aí, Paulo escreve isso depois dele ter orado 3 vezes para tirar um espinho na carne, algo que feria ele. A Bíblia não especifica se aquilo era uma dor física ou espiritual, mas era algo que incomodava muito Paulo, a ponto de atrapalhar ele. E eu me senti nessa forma. Eu falei, gente, é exatamente, né? Eu falei, olha, eu não me sinto capaz, não me sinto preparado, não me sinto pronto para isso. E quando Deus falou isso para mim, olha, Deus, Ele vai se aperfeiçoar em você, através da tua fraqueza. Depois acabei tropeçando com um vídeo da Helena Tanuri, não sei se alguém já viu, esse vídeo onde ela fala que quase abandonou o ministério, por causa da filha dela que se desviou dos caminhos do Senhor. Como que ela podia pregar, falar do Evangelho de Deus, se a própria filha não seguia? E ela entendeu o seguinte, eu anotei aqui, que é pela graça de Deus, não é sobre mim, não é sobre vocês, é sobre a perfeição de Deus na nossa vida, tá ok? Eu queria fazer essa rápida explicação para vocês, antes da gente poder entrar forte na palavra. Queridos, vamos alinhar o nosso entendimento, vamos lá. Eu queria colocar para vocês da seguinte maneira, normalmente as pessoas vêm falar do fruto do Espírito Santo e usam uma laranja, usam alguns exemplos de um fruto que é composto por vários gomos e a totalidade dele é esse fruto do Espírito Santo. E eu fiz uma analogia um pouco diferente, eu coloquei o seguinte: o fruto do Espírito Santo é um conjunto de virtudes e traços do caráter que o Espírito Santo começa a desenvolver naqueles que aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador. É uma transformação interior que nos torna mais parecidos com Jesus como resultado de uma comunhão com Deus. Jesus usava parábolas e eu quis fazer uma parábola, eu vou continuar falando de carro para vocês. Ok? Pode colocar. Eu fiz uma analogia com o carro. Eu estou comparando o Espírito Santo com um carro para vocês. Vamos explicar.
Então, o fruto do Espírito ele é composto por amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e paciência. Eu botei paciência de propósito por último, tá? O amor seria o banco do carro, te dá conforto, é aquilo que faz você ter estrutura, que nos sustenta, que faz a gente, nos move, né, para você ter aquela ambição de estar naquele lugar, de estar vivendo a vida, vamos dizer assim. A alegria, eu coloquei como se fosse o tanque de combustível, é a nossa força. Sem combustível o carro não pode ser lindo por fora, mas ele não sai do lugar, certo? Isso é o que, esse combustível é aquela partezinha de nós que é habilitada para receber esse combustível. A benignidade, eu coloquei como um trato gentil, uma disposição interna de ser amável, e ela reduz o atrito entre as peças do carro, né? E no caso dos relacionamentos, e isso daqui, essa benignidade é o óleo lubrificante do carro, que azeita tudo para não estar rangendo. Você anda com o carro ali, né? Começa a fazer aquela barulheira toda e você vê que aquele carro não está legal. A bondade eu coloquei que é o sistema de iluminação do carro. Por quê? Porque a bondade é uma coisa que ilumina o caminho, que sai para fora do carro, ela é externa. Faz sentido? Vamos lá. Eu coloquei então a fidelidade como sendo o motor, aquele motor que não quebra, é aquele que faz com que vocês possam estar tendo confiabilidade, constância, que não te deixa na mão e cumpre o seu propósito de chegar até o destino. A mansidão, esse aqui foi difícil de fazer encaixar, mas deu. Eu coloquei como isolamento acústico. Então, sabe a barulheira da vida, as coisas que irritam a gente, as coisas que atrapalham? Quando você entra no carro, fecha a porta, sobe o vidro, é aquilo que te isola, que é aquilo que te deixa falar assim, eu consigo ficar em paz, porque as coisas de fora não estão mais me atingindo. Porque você acaba perdendo a paciência pelos fatores externos, não é? Então eu coloquei dessa forma. O domínio próprio é a direção e os pedais do carro. Funciona para te dar direção, funciona para você parar diante de um perigo, funciona para você sair de um perigo acelerando. Olha, aqui está perigoso, deixa eu sair daqui. Mas essa parte toda é necessária. Você está ali comandando aquele carro e você está dando direção e sentido, né? Um rumo para a sua vida. E aí entra a paciência como sendo o radiador, já me excedi no tempo que eu programei, que evita você ficar nervoso. O radiador é que esfria naquele momento de tensão, que faz você estar carregando um peso muito grande na tua vida, e você percebe, você fala, olha Deus, né, eu preciso de refrigério, tá ok? Passa para o próximo slide. Gente, eu coloquei agora o seguinte, uma vez que nós temos esse carro, o Espírito Santo entra e nos abastece e nos capacita, porque se vocês terem tudo isso e não tiverem o Espírito Santo, vocês não vão a lugar nenhum. Faz sentido? Ok. Então, estabelecemos aí um critério. Se vocês saírem daqui hoje, lembrando, a hora que vocês forem entrar no carro, pegar um Uber, que vocês estiverem olhando para um veículo, lembrarem do fruto do Espírito Santo, já valeu a pena. Que vocês guardem isso como uma memória. Próximo. O que é a paciência de verdade? No português, ela vem do latim e significa suportar, sofrer com perseverança. E no grego, ela significa uma paixão longa, uma capacidade de esperar o tempo suficiente antes de deixar as emoções tomarem conta. Tá ok? Na Bíblia, a paciência, ela é uma capacidade da gente esperar com confiança em Deus, suportando as dificuldades sem murmurar e permanecendo firme na fé, mesmo quando as respostas do que a gente espera demoram. Tá ok? E isso é fruto do Espírito Santo, é maturidade espiritual. Ok? Olha o que a Bíblia fala, em 1 Coríntios 13, o amor é paciente. Em Romanos 12, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Em Tiago 5,
Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor espera o precioso fruto da terra. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. 2 Timóteo, eu coloquei. Prega a palavra com toda a paciência e doutrina. A paciência bíblica não é só esperar, mas é confiar que Deus está no controle. Quando a gente perde a paciência, a gente fala, eu não estou confiando em Deus. Se Deus está no controle e a situação está acontecendo, irmão, confie em Deus. Porque precisamos de paciência? Porque cada pessoa é diferente. E aqui eu quis trazer exatamente uma coisa que eu gosto muito, o pessoal sabe que eu gosto de algumas coisas, essas coisas de temperamento, né? Eu estudei muito porque para mim é difícil algumas coisas. E eu trouxe o seguinte, o exemplo dos temperamentos. Tem aí? Tem aí, Carol? O fleumático. O fleumático, coloca, Carol, avança por favor para aí, muito obrigado. Eu fiz um relacionamento entre a paciência e os temperamentos. Vejam só, o fleumático, ele é o rei da paciência. Por quê? O fleumático é uma pessoa que tem um perfil que é guiado pela busca da paz, estabilidade e equilíbrio. Ele tem um ritmo natural, lento e uma alta capacidade de resiliência emocional. É o sangue frio. Vocês devem conhecer gente assim, certo? Para essa pessoa, ser paciente é a coisa mais tranquila do mundo, né? Agora, vamos pensar no próximo, melancólico. O melancólico, ele tem uma paciência moderada, muito analítico, detalhista, perfeccionista. Ele tem paciência para os processos longos, para pesquisar, para trabalho minucioso, para ouvir pessoas, né? Muito metódico. Mas onde o bicho pega? A paciência dele acaba quando as coisas saem do padrão de qualidade que ele espera, ou da ordem que ele planejou. Se tiver desorganização, barulho ou superficialidade, perde a paciência. Embora costume guardar a irritação para si. Beleza, isso é verdade. Mas ele guarda para si na forma de um mau humor e de um criticismo, né? Critica tudo, né? O melancólico ele não explode, mas ele perde a paciência, da mesma forma. O sanguíneo já é um impaciente por agitação. Olha que interessante. O sanguíneo é por movimento, estímulo e novidade. A impaciência dele não vem da busca de poder, de metas, né, de objetivos, mas do tédio. O sanguíneo ele se entedia. E aí o que ele faz? A rotina, o processo, a burocracia faz com que ele não aguente ficar parado e se movimente. E aí, a coisa achou que está demorando? Vai, se antecipa, atropela, sai por cima, né? muda de foco muito rapidamente. Esse é o perfil do sanguíneo. E aí chega o meu, gente. Não sei se vocês leram Tim LaHaye, o livro de Temperamentos Transformados. Jesus amado, o colérico é o pior. Esse é o cara que perde paciência muito fácil. O colérico movido por uma ação, por resultado e controle. Extremamente focado em metas e tem um ritmo acelerado. Para ele, o mundo ideal se move na velocidade do que ele pensa. Lentidão, indecisão, incompetência alheia, tira o colérico do sério em segundos. E é verdade. Peço perdão aos irmãos. Quantos irmãos aqui na igreja já viram o pior do colérico do Chico? Amém, pastor? Obrigado. Mas, gente, a gente acaba atropelando, a gente acaba ferindo pessoas. E a gente tem que tomar muito cuidado, isso me dói. Isso dói em mim. Eu não sei se é o meu espinho, que é semelhante a Paulo, eu não sei o que é, mas eu queria tanto ser diferente. Mas eu aprendi uma coisa: Deus te usa como você é. Deus te usa com o seu temperamento. Eu já escutei o Alexandre Lima daqui, né? Queria falar um aleluia como ele fala, né? Queria ter a mansidão, a calma da fala do Mário. Cadê o Marião?
né? Tá ali. Gente, eu queria ter uma mescla dessas coisas, mas não, Deus fez o mar daquele jeito, o lima desse jeito, cada um é do seu jeito. Agora, a dica é importante, eu não estou dizendo seja do jeito que você é, o que eu estou dizendo é, olhe para a palavra de Deus, aprenda da palavra de Deus, e comece a viver, tira aquilo que Deus não aprova, e seja você. Você vai ficar parecido com Jesus, você vai ficar semelhante a Ele, mas no seu jeitinho. Irmãos, não dói. Quando eu aprendi isso, eu falei, cara, esse é o caminho. Não precisa imitar o jeito que um fala, o jeito que outro pensa, o jeito que outro estuda. Você aprende o seu jeito. Tenha comunhão com Deus. Ok? Vamos lá. Como ser mais paciente? Se eu citei todas as passagens aqui, tá ok. Tem um ponto importante que eu não citei aqui. Nem todo mundo que tem paciência tem Jesus, mas todo mundo que tem Jesus tem que manifestar paciência. Faz sentido? Quando você olha para o fleumático, você fala assim, para ele é natural, certo? Mas se você é cristão, se o fleumático é cristão, para ele não faz força para ser paciente, mas para um colérico, para um sanguíneo, para um melancólico, a gente tem que fazer um pouquinho mais de esforço. Mas cabe a nós buscarmos tratar as áreas em que nós somos fracos, tá bom? Vamos lá, como ser mais paciente? Como ser mais paciente? Avança, por favor. Obrigado. Pode pular mais um, por favor. Aí. Primeiro ponto. Lembre-se de quanto Deus tem sido paciente com você. Se eu procurar se listar aqui todos os versículos que eu encontrei, a gente teria muitas referências. Mas 1 Timóteo diz, por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse o poder de sua paciência. 2 Pedro, tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Eu me prendi nesse versículo aqui, porque eu achei interessante que a paciência de Deus para conosco é que permite que nós sejamos salvos, porque se Ele fulminasse a gente do jeito que a gente erra, se Ele não tivesse paciência com a gente, nenhum de nós teria salvação. Ele espera o nosso tempo, Ele conhece o nosso coração. Gente, o mais importante, tenha um coração inclinado para Deus. Não importa, se falhou hoje, não tem problema, falhou amanhã, não tem problema. Não é que não tem problema, a gente está deixando de ganhar, mas o mais importante é que Deus sabe que você tentou, e Ele vai gerar oportunidade para você. A palavra diz que nenhuma provação é mais forte daquilo que a gente pode suportar, e isso é uma garantia de Deus. Então, gente, eu cheguei no meu limite. Não, se Deus permitiu a situação, se você não buscou, estava buscando a Deus, se você estava ali buscando a Deus, Ele vai dar escape para você. Amém? Vocês estão entendendo isso? É muito importante. Ok. 1 Pedro 3,20, Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Semelhante ao raciocínio que eu externei, e Deus espera o nosso tempo. Naquela época era martelo, prego, serrote, para construir uma arca. Demorou, mas Deus esperou o tempo de Noé, para que a arca estivesse pronta e tudo acontecesse. Faz sentido? Eu fiz um seguinte resumo aqui para mim. Eu sempre escrevo aqui, resumo prático. Romanos 15:7 diz, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou. E a lógica é muito simples. Deus me aceitou, eu devo aceitar as pessoas. Deus é paciente comigo, eu devo ser paciente com as pessoas. Deus me entende, eu devo buscar entender as pessoas. Amém? Segundo ponto, vamos aprender a ouvir as pessoas. Deixa eu colocar. Em 1967, a Universidade de Los Angeles
um psicólogo, esse Albert Mehrabian, não sei se a pronúncia está correta, ele fez uma pesquisa que ficou muito famosa, ela é conhecida como a regra 73855, e ela diz que 7% do que comunicamos está nas palavras, 38% está no tom, 58% está na linguagem não verbal, expressão facial, né, gestos e postura. Irmãos, isso é interessante porque muito do que nós falamos às vezes não significa o que nós queremos dizer. Às vezes a pessoa fala, não, eu te perdoo, com aquela cara de uma birra, você entendeu que não. Ou então, para quem tem filho, né, basta um olharzinho de canto e 55% da mensagem já chegou para eles. Você olhou de canto, eles já, opa, deixa eu me colocar num lugar que o papai está bravo, né? Irmãos, para a gente poder exercer paciência, vocês precisam saber o que está se passando com o outro. Eu coloquei assim, como é que fala? Como é que era o exemplo? Lembrei. Eu lembrei o exemplo do WhatsApp. Sabe quando a pessoa escreve, Chico, não vai dar, não vou poder, não sei o que. Meu, beleza, eu entendi a mensagem. Mas se a pessoa manda um áudio, você recebe a mesma mensagem assim, Chico, cara, não deu certo aqui, estou chateado, não vai dar para fazer aquilo que eu te prometi. É diferente, não é? Porque você escutou um tom, você escutou que a pessoa não estava legal. E se ela te manda um vídeo, você percebe bem melhor. Não é verdade? Não é verdade? Porque você pode imputar num texto de alguém que te mandou um WhatsApp, eu estou trazendo tudo para a atualidade, tá? O WhatsApp que você recebe, você pega e fala assim, não, fulano estava bravo comigo aquele dia, ela está brava comigo, está se vingando. Não é assim que funciona? A gente coloca coisas que às vezes nem estão acontecendo. Então, para a gente ter mais paciência, vamos ouvir as pessoas, vamos ter comunhão com elas, vamos sentar para ouvir, e se ela não quiser falar, volta para o pronto 1, tenha paciência como Deus teve com a gente, espera o tempo dela. Faz sentido? Amém. A Bíblia ensina então que nós precisamos ouvir as pessoas, porque isso é sinal de sabedoria, de humildade e de amor. Escutar antes de falar evita conflitos e demonstra respeito e reflete o caráter de Cristo em nós. É parte da paciência e da prática do amor ao próximo. O psiquiatra cristão Paul Tournier diz, ninguém pode se desenvolver completamente neste mundo sem o sentimento de ser compreendido por pelo menos uma pessoa. É através do diálogo com outras pessoas que nós descobrimos quem somos. É interessante porque se você conversa com um psicólogo, você vai perceber que eles quase não falam nada, eles só falam, faz uma pergunta, você começa a responder, daqui a pouco você fala, opa, eu respondi a minha pergunta. Vamos deixar o outro falar, irmão. Vamos ser ouvido, vamos ser ombro. Exemplos na Bíblia, está aí na imagem. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Provérbios 18, quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. Eu coloquei aqui o tolo, né? Passa vergonha, eu coloquei estultícia, tolice, insensatez, falta de juízo. Eu fui buscar a palavra na raiz. Ou seja, antes de ouvir, a tolice que a Bíblia fala aqui é insensatez, falta de juízo. Olha como a palavra de Deus é forte nesse sentido. Provérbios 19, 11, a sabedoria do homem lhe dá paciência. Eu fui buscar no original também, diz Sequel, que quer dizer o seguinte, a prudência, discernimento, entendimento e bom senso. Eu vou ler o mesmo versículo de outra forma, quer ver? A prudência do homem lhe dá paciência, o discernimento do homem lhe dá paciência, o entendimento do homem lhe dá paciência, o bom senso do homem lhe dá paciência. É forte, né? É forte, quando você aprofunda, você fala, olha, tem muito mais. Essa sabedoria, ela diz respeito de você entender, de você ouvir, de você discernir o que estão te falando. Porque às vezes a pessoa fala, não, está tudo bem, ou não sei o que, às vezes uma palavrinha você fala, opa, isso aqui eu já entendi, não é exatamente o que ela está falando,
e a gente consegue ajudar melhor as pessoas. Não é verdade? Provérbios 19:20 diz: ouve o conselho e recebe instrução, para que não seja sábio para que seja sábio nos teus dias por vir. Irmãos, quantas pessoas não querem ouvir nos dias de hoje? Não adianta nada você querer orientar uma pessoa que não quer adquirir sabedoria. Não adianta nada. Porque às vezes uma orientação, às vezes uma coisinha que você fala, uma informação que você dê, muda o estado de nervoso de alguém que está sem paciência. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho, este é sábio. É mais do que um ato social. Ouvir é uma prática espiritual que mostra maturidade e dependência de Deus. Item 3. Dê crédito às pessoas. Eu coloquei aqui, a pessoa é ou está. Essa o pastor já conhece de mim, né, pastor? Eu acho que até desconfio que ia trazer isso, né? Eu costumo falar muito isso, gente. Eu falo isso no meu trabalho, quando ocorrem alguns atritos entre as pessoas lá. Eu vou comentar já com vocês um exemplo, tá? Vamos falar sobre dar crédito. A Bíblia nos ensina a ter paciência e tolerância com as pessoas. Todos têm dias difíceis e cometem erros, mas o amor nos chama a suportar uns aos outros e dar espaço para as falhas, lembrando que também nós precisamos dessa mesma graça. Eu vou contar uma experiência que eu tive. Eu estava trabalhando, tocou meu telefone, e um cara lá do faturamento estava muito nervoso, e ele falou assim: Chico, o sistema que você fez funciona assim. Mas ele estava tão nervoso, não dava nem para entender. Enquanto eu tentava colher informações, esse cara partiu para agressão verbal. Eu não sabia o contexto, não sabia o que estava acontecendo, mas ele estava muito nervoso. Aí eu falei: cara, se não está legal, eu vou desligar. Se você desligar, cobras, caveirinhas. Eu desliguei o telefone, falei: cara, esse cara não está legal. Depois o telefone não tocou mais, não aconteceu mais nada. Alguns dias depois, não sei precisar quanto tempo foi, o RH me ligou. Viu? Aconteceu assim com você? O pessoal ouviu aqui. Eu falei: aconteceu. Eu falei assim: olha, eu não sei o contexto, não sei o que aconteceu ali. Eu falei assim: nós estamos decidindo o que nós vamos fazer com fulano aqui, porque houve algum entreveiro bem forte ali, algum arranca-rabo bem estranho ali no departamento. Eles estavam decidindo o que fazer. Chico, como é que você está? Eu falei assim: não, esquece, eu conheço esse cara, ele nunca me tratou assim. Tá, mas você quer, porque olha, o que ele fez está errado, né? A empresa você pode até processar a empresa. Eu falei: não tem nada, pode esquecer, deixa quieto. Desliguei o telefone, mais uns dias se passaram, esse cara me liga de novo. Ele havia sido transferido para outro departamento, e ele ligou para agradecer. Ele fala: olha, me falaram que eu não fui demitido pelo que você falou. O cara é pai de família, gente, tem filhos. Ele não estava legal naquele dia. Se eu guardasse o rancor, se eu guardasse aquilo, o xingamento daquele dia, eu podia ter prejudicado o trabalho do cara. Então, hoje, ele teve a oportunidade de trabalhar em outro setor, porque ali ele estragou o relacionamento de uma forma tal, porque perdeu a paciência. Dê crédito às pessoas, gente, porque se a pessoa ela é ruim, ela está ruim, vai no primeiro ponto, ora por ela, procura gerar oportunidade, se der, tenta ouvir ela, mas dá crédito. Mas se a pessoa ela é daquele jeito, evita, vai orar, faz alguma coisa assim, mas não precisa se aproximar tanto assim. Mas se a pessoa está, ajuda ela, você conhece, você está andando junto, tem alguma coisa errada, não é verdade? O que está acontecendo? E com isso a gente entra no quarto. Nossa, eu estou correndo, hein? Eu vou até ler aqui. Eu vou ler aqui um pouquinho os versículos do decreto às pessoas. Eu não li, né? Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Efésios 4:2 diz: sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor.
Provérbios 12:16, o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, o prudente ignora a afronta. Lembrei uma outra coisa que eu tinha pensado para comentar com vocês. Uma coisa que eu faço bastante é o seguinte: quando as pessoas vêm tirar a paciência, eu costumo fazer duas coisas. A primeira com todo respeito, eu falo assim: quem está falando? Sabe, quem está falando? Mas não é por desprezo não, tá? A pessoa é autoridade naquilo? A pessoa sabe o que está dizendo, não está só irritada. Porque se a pessoa é autoridade, a primeira coisa que eu faço se o pastor vem, não interessa, não foi aqui, tá pastor, foi em outro lugar, mas você sabe o que eu estou falando. Eu vivi uma situação onde um pastor chegou e falou assim, estava errado, mas eu respeitei a autoridade. A palavra de Deus manda a gente respeitar as autoridades e obedecer. Você obedece. Faz sentido? Agora, se a pessoa não é autoridade e vem falar alguma coisa, gente, eu já relevo, não preciso me irritar. Eu ouço a opinião da pessoa, porque aquilo não passa de uma opinião, ela tem uma impressão, uma leitura, um entendimento, às vezes limitado em determinado assunto, né? E aí ela vem falar, olha, aquilo ali não está legal, aquilo não sei o que, tá bom, entendi. Isso ajuda demais a gente a não se irritar. Se a gente for levar todas essas coisas como um desaforo, como uma afronta pessoal, trazer como algo pessoal, gente, vocês não vão ter paciência com nada. Eu mesmo não vou ter. Porque, imagine, irmãos, vocês sabem onde a maioria do meu ministério tem sido exercida. Tem gente que acha o som alto, tem gente que acha o som baixo. Aí um vem e critica porque está assim, outro que diz, porque você mexeu demais, porque eu não ouvi fulano. Entendeu? Gente, se eu for ouvir todo mundo, eu estou errado todo dia. Entenderam? Estão rindo aqui porque vocês sabem, né, o que eu passo. Então, gente, eu aprendi a relevar a opinião e procurar fazer aquilo que agrada a maioria. Nem sempre eu vou acertar. Então, eu tenho paciência comigo também. Tá bom? Vamos lá. Assim como Deus é paciente conosco, nós devemos aprender a ouvir, tolerar e amar, mesmo nos dias em que o outro está fora do eixo. Isso é a prática do Evangelho. Quarto e último ponto. Tenha empatia com o próximo. Filipenses, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Provérbios, sejam pacientes uns com os outros, tendo tolerância pelas faltas uns dos outros, por causa do amor. E eu quero falar uma coisa muito importante, que eu aprendi há muito tempo atrás, e nem foi num livro cristão, hein? Quando eu li O Monge Executivo, acho que é lá que fala, né, que o amor é uma atitude, ele não é um sentimento. Tudo que você sente quando você decide amar, é o que as pessoas chamam de amor. Não sei se faz sentido. Jesus, quando estava lá, prestes a ser crucificado, ele orou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Por amor ele foi para a cruz. Por amor ele se submeteu, mas o que ele sentia, se aquilo definisse a atitude dele, ele não tinha ido. Muitas vezes a gente confunde a ordem das coisas. O amor é uma decisão que você toma primeiro. E tudo que decorre dessa atitude, dessa ação, dessa atitude que você faz, ela gera o sentimento que as pessoas aí fora entendem como amor. Dura que a gente vê como a gente é influenciado pelas coisas e a gente acaba tendo interpretações e leituras incorretas a respeito das coisas. E Provérbios já nos mostra muito bem isso. Sermos pacientes por causa do amor, por causa da decisão. Você decide tolerar aquela situação, você decide aguentar aquela pessoa que está te importunando. E às vezes é uma insistência, né, que você acaba rompendo
quebrando barreiras, e você pode alcançar o coração da pessoa, porque você teve paciência com ela, ok? A empatia é ver a vida com os olhos do outro. Ela não é natural, ela exige esforço e exige o poder do Espírito Santo. A empatia, segundo a Bíblia, é você olhar para o próximo com amor, com misericórdia, colocando-se no lugar dele. Não é apenas pensar nos seus próprios interesses, mas também no dos outros, como Cristo fez. Isso exige paciência, a empatia exige paciência e muita ajuda do Espírito Santo. Tá? Lembre do exemplo do carro que eu falei no começo. Quando eu comecei a olhar para a paciência, eu estava notando ela em todo lugar. Peça para Deus, para vocês enxergarem as oportunidades, porque às vezes uma palavra, um olhar de uma pessoa, você fala... Outro dia no trabalho aconteceu um negócio engraçado, que eu vi que um colega meu não estava legal, e quem me conhece de perto sabe que eu sou bastante brincalhão, e o cara veio, a gente tem umas bolachas que a gente põe lá junto do café para comer, e o cara falou assim: você quer uma bolacha? Eu falei assim: você quer uma bolacha? Né? Ele riu, mas ele riu, eu falei: cara, você não está legal, né? E aí eu falei para ele assim: você quer um abraço? Ele olhou para mim: cara, eu quero. Eu levantei da minha cadeira e fui lá e dei um abraço nele. Pô, você deu mesmo. Ele falou: você deu mesmo. Eu falei: claro, você não está legal, cara. E ele não quis comentar o que era, não vou nem falar porque isso aqui vai para a internet, mas é numa situação que a gente viveu junto ali. Gente, a gente pode fazer diferença. Fiquem atentos, olhem para as pessoas com esse olhar. Lembra do carro azul, sei lá, faça na memória, cria um gatilho mental para vocês, que você fala: olha, quando acontece isso eu vou lembrar de reparar nas pessoas, de ter paciência, de frutificar, de mostrar paz, amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Capacita para viver assim. Faz sentido o que eu estou falando, gente? A minha mente dá muita volta, tá? Eu tenho que seguir o script, que senão dá errado. Exemplos na Bíblia de empatia. Seguindo o insensato revela, já li, né? Mateus 7,12, portanto, tudo que vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles, pois esta é a lei e os profetas. É o famoso trate os outros como você quer ser tratado. Efésios 4, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Amem cordialmente, Romanos 12, uns aos outros com amor fraternal, e prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. A empatia é uma atitude bíblica, e ela é mais do que uma simples simpatia pelas outras pessoas. Tá? É uma atitude de amor, é uma atitude de suportar falhas, é uma atitude de tratar um outro da maneira que a gente gostaria de ser tratado. Gente, a gente poderia extrapolar aqui essa conversa e falar de outras frentes, né? As linguagens de amor, cada um percebe amor de uma forma. Vocês não têm ideia de quanta coisa eu peguei sobre esse assunto. E eu fui retirando aqui, o pastor, ele dá o norte, né, pastor? Aí eu fui colocando o meu entendimento em cima disso. Mas, irmãos, se vocês saírem daqui hoje, entendendo o quanto a paciência é necessária, antes de concluir, vai dar tempo certinho, eu quero mostrar para vocês, não estava aqui no escrito, não está na transparência, Carol, deixa quieto aí, tá? Eu vou falar porque sobrou 5 minutos ainda. Eu fiz uma correlação da paciência com os demais aspectos do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo. Porque a hora que eu comecei a analisar com essa ótica, eu falei: gente, olha como faz sentido. Olha que interessante, pessoal. Deixa eu ver, eu acho que eu coloquei um... volta um pouquinho, isso aí, deixa esse daí, na conclusão. Eu coloquei, é isso mesmo, Olha só que interessante, pessoal. A Bíblia apresenta, em Gálatas 5:22, né,
que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ela apresenta isso como um conjunto integrado. As características, elas não funcionam isoladamente, elas se fortalecem mutuamente. E isso dá estabilidade a todas as demais. A paciência estabiliza tudo. Olha só, gente, o amor verdadeiro necessita... Eu ia só fazer uma pontuada simples aqui, eu estou lendo o detalhe, tá? 1 Coríntios 13, o amor é paciente e benigno. O amor é paciente. Sem paciência, o amor se torna impulsivo. Os relacionamentos se rompem rapidamente. Sem amor, as faltas que os outros cometem se tornam intoleráveis. A alegria. Gente, Tiago 1, 2 e 3, versículos 2 e 3 diz: tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Né? Ou seja, a hora que a coisa está pegando, vai produzir paciência. Dói, né? E olha só, sem paciência, a alegria morre, a frustração domina, a murmuração e o desânimo tomam conta. Como que você vai ter alegria sem paciência, irmão? Por isso que é um fruto, faz sentido? Né? Um está ali apoiando o outro. Paz. Olha só, a paz interior depende profundamente da capacidade de esperar, sem entrar em agitação. Isaías 26, 3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. E olha só que interessante, Salmo 41, esperei com paciência no Senhor. Sem paciência, você não consegue ter paz, você vai sentir inquietação, irritação, ansiedade, vai tomar decisões precipitadas, e aí você não vai ter paz. A paciência, ela preserva a calma, mesmo quando as respostas não chegam. Vamos lá, benignidade, tratar os outros com suavidade e bondade. Efésios 4,32 diz: antes sede uns para os outros benignos, misericordiosos. 2 Timóteo 2,24, o servo do Senhor deve ser manso para com todos, apto para ensinar, paciente. Eu falei, opa, olha a paciência aqui de novo. Faz sentido, gente? Olha só, sem paciência, a benignidade desaparece diante de uma provocação. A pessoa reage com dureza. Ai, como eu falho nisso, irmão? Quando eu vejo já... Sabe quando você está de passageiro no carro, e você não está dirigindo, e alguém cruza lá, e o motorista tem que frear, você freia junto? Você toma ação antes de pensar, e você fala, gente, já foi. O cansaço emocional gera aspereza, acaba a benignidade. A bondade da mesma forma, Gálatas 6,9, não nos cansemos de fazer o bem, o amor não busca interesses, 1 Coríntios 13,5, a prática da bondade exige suportar rejeições, insistir em ajudar, continuar servindo quando você não tem reconhecimento. Exige paciência, não exige? Fidelidade. Olha que interessante, Apocalipse 2,10. Ser fiel até a morte. Peguei pesado. Hebreus 10,36. Necessitais de paciência para alcançar a promessa. Olha que completinho, né? Você precisa de paciência para alcançar a promessa, para ser fiel, para chegar até lá. Sem paciência, vocês abandonam o compromisso rapidamente, a fé enfraquece quando as coisas não dão certo, surgem desistências espirituais. Eu queria não sei o que, não deu certo, eu vou sair da igreja, vou para outro lugar. Fulano falou assim comigo lá, não sei o que, eu vou parar e não é assim? Gente, fidelidade, nós somos pessoas diferentes, acabamos de falar, cada um tem o seu jeito. Por que a pessoa tem sido constantemente ruim com você? Lembra que eu falei do ou está? Ou foi só uma situação? E se foi só aquela situação, vai lá, acerta, conversa. Percebe que faz sentido? A paciência, como ela é necessária para a gente permanecer no caminho. Mansidão. Sem a paciência, você explode facilmente, você não suporta as ofensas, você não controla as reações impulsivas,
né? Efésios 4:2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade. Longanimidade é paciência, irmão, certo? Provérbios 16:32, melhor é o longânimo, o paciente, do que o valente. E por último, o domínio próprio. Provérbios 16:32, que diz: o que governa o seu espírito é melhor do que o que toma uma cidade. Tiago 1:19, todo homem seja tardio para falar, tardio para se irar. O domínio próprio, ele controla nossas palavras, os nossos impulsos, as nossas emoções e as nossas reações imediatas. A paciência é o tempo necessário para que o domínio próprio possa atuar antes da explosão emocional. Ok? Irmãos, era isso que eu queria trazer hoje para vocês. Foi isso que eu estudei. Só está chegando aqui. Eu queria que todos baixassem a cabeça. Eu queria fazer uma oração antes da gente encerrar. Eu queria que vocês lembrassem da paciência de Deus para conosco. Feche seus olhos. Quero que você lembre da paciência que Deus tem com você, da paciência que Deus tem contigo. Eu quero que você se lembre de ouvir antes de reagir. Eu quero que você se lembre de dar crédito para as pessoas. Eu quero que você pratique empatia, se colocando no lugar dos outros. A gente entendeu aqui que a paciência, ela não é aguardar de forma passiva, é um governo das emoções, através do poder do Espírito Santo. E a gente aprendeu que esse amor, esse governo, ele só vem para aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida. Você é capacitado para fazer tudo isso que nós conversamos, através do Espírito Santo. Eu quero que todos fiquem de cabeça baixa, de olhos fechados, e perguntar, porque eu quero orar para que Deus capacite a vida de vocês, a minha vida também, para que a gente tenha mais paciência, para que a gente seja mais longânimo, para que a gente seja mais capacitados por Jesus, para sermos exemplo aí fora. Se alguém aqui ainda não entregou sua vida para Jesus, eu sei que você entendeu que pela sua força você não consegue fazer isso, tá ok? Alegria, domínio próprio, paciência, por você mesmo você vai falhar. Se você já está cansado de tentar viver isso, de tentar encontrar paz, eu te desafio a estar erguendo sua mão para aceitar Jesus, porque esse é o requisito, para que o Espírito Santo te capacite, para que o Espírito Santo te inunde o coração, trazendo alegria, paz, bondade, mansidão. Isso é o que o mundo busca aí fora. Tem muita gente buscando, enchendo o tanque do carro com coisas que são combustível adulterado. É só o Espírito Santo que faz isso. Se alguém quiser esse desejo, eu vou estar orando. Erga sua mão. Ok. Acredito que todos são. Eu vou estar orando. Pai querido, Espírito Santo de Deus, eu te louvo, Senhor Deus, pelo privilégio que é poder falar de Ti aqui. Eu te agradeço, Senhor Jesus, porque Tu tens paciência muito antes conosco, Pai. Muito mais, Senhor Jesus, ao mandar Teu Filho na cruz e esperar, Senhor Jesus, que cada um no seu tempo encontre o caminho. O Senhor nos busca, Senhor, e a gente ouve a Tua voz. Pai querido, fala com cada um que está indo aqui embora para casa, que eles possam lembrar, Senhor Jesus, de cada palavra aqui, que eles possam lembrar, Senhor Jesus, que esse fruto, Senhor Jesus, do Espírito Santo, Senhor, que é Tu que cultivas, é Tu que floresce, é Tu que alimenta, Senhor Deus, que ao olhar um carro aí fora, que ao olhar, Senhor Jesus, as situações, eles possam se lembrar que é só em Ti, Senhor Jesus, que é só em Ti que encontramos paz, que temos a paciência, Senhor Jesus, para sustentar esse fruto. Eu te louvo, Senhor Jesus, eu te louvo mesmo, Senhor Jesus, porque eu não me sentia capaz, Senhor, de estar aqui hoje. Essa foi a ministração mais difícil que eu tive até hoje, Senhor Deus, porque eu não me sinto digno, Senhor Jesus, mas, Senhor, é para Ti, Papai, é para falar de Ti, da Tua perfeição, daquilo que Tu faz na vida da gente, e eu te agradeço por isso, Senhor Jesus.
te agradeço, Pai. Eu te agradeço por essa igreja, por essa casa, pela amizade, Senhor Jesus, pelo amor dessa igreja pelas pessoas, pelo coração desses pastores, Senhor Jesus, que buscam, Senhor Jesus, ensinar a gente a andar no teu caminho. Guarda e conserva, Senhor Jesus, cada um, e que a gente possa ter uma semana